estamos de volta com 3-1, discutindo a importância das redes sociais. Participou da nossa conversa Hélio Basso, diretor de operações da IDEA S.A., Luiz Léo, professor de mídias globais da PUC do Rio de Janeiro, e Arthur William, jornalista multimídia da TV Brasil. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Existe algum órgão federal que controle as redes sociais? Esse formato de controle, ele existe, ele é muito frágil, na verdade, mas ele é nacional, né? A gente tem um sistema de controle nacional para alguma coisa que é global, né? Que não tem fronteiras, né? A internet está além dos limites regionais de um país. Parece que esses são posturas, são pensamentos assim que não inaplicáveis nesse ambiente. Quer dizer, é claro que há que se ter, né, no uso algum tipo de disciplina, não pode valer tudo, né? Quer dizer, a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Essa regra é uma regra universal que vale em qualquer lugar. Por exemplo, essa questão da pedofilia, quer dizer, começa a haver uma ação sistemática, planejada, com gente qualificada, da Polícia Federal principalmente, no sentido de combater a pedofilia nas redes sociais. Você acha que esse tipo de intervenção do Estado, né, na rede social, ela precisa ser mais ampla ou ela tem que ser definida a partir de casos como, por exemplo, é o da pedofilia? É um crime, né, tipificado no nosso Código Penal, que tem aplicabilidade. Quer dizer, o crime ele vai existir em qualquer que seja o ambiente onde ele seja praticado. Quer dizer, se esse crime está acontecendo na rede, cabe ao Estado se instrumentalizar para tentar limitar esse tipo de ocorrência, porque, evidentemente, a pedofilia existe fora da rede e possivelmente continuará a existir, né? Os crimes, infelizmente, eles são parte do cotidiano da sociedade, mas o Estado, sim, tem que se instrumentalizar para tentar limitar isso dentro do ambiente da rede, que é um ambiente de disseminação dessas ideias muito mais fluido, né? Quer dizer, não se tem o mesmo tipo de controle que você tem no espaço físico, né? É um ambiente aberto, com uma capacidade de multiplicar esses episódios, lamentavelmente, né? É numa escala muito maior. E é claro que o Estado, nesse aspecto, tem que a apologia de crimes, enfim. Existe anonimato na rede? Existe. Para efeito vamos dizer assim, de uma investigação policial e tal? Não é possível? Não, a rede trabalha com um conceito muito aberto, mas assim, é claro que se houver investigação de forma séria, de forma competente, os rastros eles vão ficando, né? Tem um elemento na rede que se chama IP, o endereço, o protocolo de acesso, de circulação. Internet, né? Então, o sujeito que usa a internet, ele vai deixando esses rastros. A não ser que seja um hacker, um especialista em limpar o rastro. Em se esconder, digamos assim, mas a maior parte dos usuários, sobretudo esses que praticam pedofilia em rede, não são desse tipo de usuário. Então, vai deixando rastro. E aí o Estado monitora, capacita os seus agentes para operar dentro do ambiente de rede e limitar o acesso dessas ocorrências, né? Então, quer dizer, anonimato existe, né? É possível você criar mecanismos de camuflar dentro do ambiente de rede, mas não deixar rastro, quer dizer, um anonimato absoluto, não é possível, porque existem sempre evidências de onde o sujeito passou e tentar limitar o acesso para que isso não ocorra sistematicamente. Né? Agora, é muito comum, né, a fraude na internet, o estelionato, as pessoas fazerem propostas mirabolantes para invadir a conta bancária de outras pessoas. E isso também acontece nas redes. Como é que é essa questão da fraude, do estelionato, quer dizer, de utilizar de maneira esperta, enganar as pessoas para obter vantagens materiais na rede? Como é que é essa coisa, principalmente para quem lida com comércio, com vendas nessa área? Todo início de trabalho a gente identifica para o cliente quem são os alvos, aqueles que realmente têm o poder de atrair audiência sobre um assunto que me interessa para aquela marca. E a gente tem essas pessoas desse universo.
E se começa um trabalho. O que a gente percebe muito, e tem percebido mais ainda agora, é que existe momentos de informação e contra-informação, né? Falando aí de business intelligence. A gente percebe claramente que tem momentos que outras marcas, por exemplo, atacam a marca gerenciada. E aí você percebe isso num post no Orkut que não tem muito fundamento e você começa... Você mergulha no perfil dessa pessoa, tipo, essa pessoa veio da onde? Você começa a cruzar toda a rede, identifica um fundo político. Essa pessoa então plantou isso aqui porque tinha um objetivo político, ou um objetivo de promover uma marca ou denegrir aquela marca. É um trabalho bem interessante e que tem cada vez mais... Então, a guerra suja. Isso existe também, existe. A gente tem clientes que têm problemas com isso, ou que chegam a gente com problemas assim. O boato é como um travesseiro de penas, né? Você abriu, jogou as penas no alto, um abraço, você não recolhe nunca mais. Como é que essa coisa funciona na rede? Mas a própria social. rede social ela tem uma força, tem um poder dessa contra-informação. Então, por exemplo, quando você recebe uma proposta suspeita ou quando você recebe uma notícia que não tem uma chancela de algum órgão de informação, um veículo de comunicação confiável, você tem que buscar na própria rede pessoas que estão questionando isso. Então, se houver muitos questionamentos, você bota no Google ou nas próprias redes sociais, no Twitter, no Facebook, você tem um retorno ali de pessoas contrárias àquilo, é uma informação que você tem que investigar mais a fundo. Mas a própria rede, por exemplo, teve um caso de um casal de adolescentes que utilizou uma Twitchcam, que é uma câmera ligada ao Twitter, onde você transmite eventos ao vivo. Eles estavam tendo uma relação sexual e transmitindo ao vivo pelo Twitter. Próprios usuários do Twitter fizeram a denúncia disso para acabar com aquele ato de pilia, né, de transmissão de um ato sexual de adolescente pela rede. Então, a rede ela tem essa força de coibir esse tipo de iniciativa negativa. Só que tem o seguinte, as empresas, e no caso veículos de comunicação também, a gente viveu isso nas eleições de 2010, elas têm uma visibilidade muito maior, assim como um usuário comum tem. Então é muito fácil para o usuário comum fiscalizar como esse veículo de comunicação está funcionando. Então, por exemplo, ele pode lá ter acesso à quantidade de tweets ou de posts que foram colocados para cada candidato de determinada eleição. Então ele pode questionar lá, por que 100 foram para determinado candidato e 50 para outro. Então, o veículo de comunicação tem que ter essa preocupação na hora de utilizar as redes sociais. Fazer o tratamento isonômico nas eleições, tweet a tweet, real time. Porque no fundo tem ali uma estatística que pode ser... Qualquer um tem acesso. Auditada por qualquer um. Isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação de fazer comunicação multimídia, fazer comunicação nas redes sociais, com o usuário que está fiscalizando e que é importante que ele fiscalize, porque a gente aprimora o nosso trabalho também. Agora, voltando a isso, eu, por exemplo, não tive paciência para o Twitter na eleição, porque era um bombardeio, uma guerra de informações e contra-informações. Uma coisa, o Facebook já é uma coisa mais discursiva, assim, já não tem a mesma dinâmica do Twitter. Isso veio aparentemente para ficar, né? Isso não tem reversão. Pode ser que surja uma outra coisa mais revolucionária e tal. Fala isso para o cliente às vezes não acredita, né? Mas não é moda, isso não é modismo, isso é comportamento. É comportamento da nova geração. A geração do meu filho, a gente estava discutindo isso antes de entrar, né? A geração do meu filho tem 6 anos, ele não vai comprar um jornal como a gente, na nossa geração, comprava, ia à banca, conhecia o jornaleiro no domingo. É outra geração, né? Ele não vai comprar como a gente comprou a máquina fotográfica com filme. É outro tipo de consumo, né? A forma de você lidar na ponta com esse tipo de consumidor é diferente. Então, os veículos de comunicação, todo mundo aí, eu coloco não só comunicação, mas todo mundo tem que pensar de forma diferente, né? Como a gente falou, profissional de comunicação que quer atuar na área digital, eu boto isso para todo mundo, não é só comunicação não, é para todo mundo. Todo mundo vai ter que entender como é que o digital funciona e como é que esses modelos de negócio vão ter que mudar a partir disso. Que eu acho que é muito relevante, que é o seguinte,